sobre desafios e resultados da fé. Esse é o nosso tema do encontro e do culto de hoje. E é uma alegria poder compartilhar esse assunto contigo que está aí nos recebendo na sua casa, no seu espaço. Muito obrigado pela acolhida que você oferece para a Palavra de Deus aí na sua casa através deste culto que nós estamos realizando hoje contigo aqui. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe os teus negócios, as tuas atividades, teus relacionamentos, que seja sempre um espaço de muita alegria, o teu espaço sagrado de família. Que Deus esteja contigo, que Deus te proteja, que Deus te abençoe e permita que você possa sempre ter bons resultados da sua fé e possa aceitar os desafios que Deus propuser para você também na sua vida espiritual. Vamos então andando neste tema, baseado nos textos bíblicos que vamos ler no dia de hoje. Vamos ao altar do Senhor agora, fazer aí a nossa primeira oração de confissão, arrependimento e pedido de perdão de todos os nossos pecados. Te convido então a chegarmos ao altar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, estamos mais uma vez na Tua presença, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos em pensamentos, palavras e atitudes. Buscamos a Tua graça, buscamos o Teu amor, buscamos a Tua orientação para corrigirmos a nossa vida. Pedimos que sejas misericordioso conosco e não leve em conta as nossas falhas e fraquezas, mas sim a grandeza e a perfeição do Teu amor por nós. Que sejamos assim restaurados pelo perdão que Cristo conquistou para nós através de sua morte e ressurreição. E possamos assim ter a nossa vida também orientada pela pregação e o evangelho dele. Que nossa vida seja iluminada pela palavra que ele deixou para cada um de nós. Concede para isso rica medida do Teu Espírito Santo para todos nós, para que possamos assim, fortalecidos, iluminados e bem orientados, seguirmos firmes no caminho que Tu nos dás, o caminho da salvação. Concede-nos também a graça de podermos compartilhar o perdão que recebemos de Ti com todas as pessoas com quem nós convivemos. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, esteja contigo, comigo também, com todos nós que estamos agora sintonizados, que possamos desfrutar do cuidado de Deus e do perdão que Ele oferece para cada um de nós. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura da Palavra de Deus, que vai orientar agora nossos passos, nossos pensamentos, nossas escolhas e decisões. E a primeira parte da Palavra de Deus que vamos receber agora é do Salmo número 148. Então aqui neste Salmo nós temos a seguinte palavra: Aleluia! Todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares, e eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis de todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças.
Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima do céu e da terra. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, nós encontramos o texto que substitui o texto do Antigo Testamento para o culto de hoje. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas.
Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixasse ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu o homem chamado Teudas, que se dizia muito importante, e com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época de recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esse trabalho vem dos seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois disso, os soltaram. Essa é a palavra de Atos para o dia de hoje. Fé, Senhor, ponho em teu grande amor, em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Deus sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém e que em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu e quando para mim a vida
e chegar. Ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Eu quero estar em tuas mãos de amor. Eu quero estar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, nós temos o texto do Novo Testamento, a epístola de hoje. Louvemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Até aqui, então, a leitura da epístola de hoje. Vem crescer na graça do meu Deus, assim não vou morrer. Convém crescer na paz que vem dos céus, feliz eu vou viver. A Deus jurei fidelidade, convicto vou à eternidade. Convém crescer, convém crescer, convém crescer na fé do Redentor e de Jesus falar. Convém crescer nas obras com amor, na igreja trabalhar, ofertas, dons e tempo trago, talentos ao Senhor consagro. Convém crescer, convém
Chegamos agora com o texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 até o 31, que diz assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. E ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Esse é o texto do Evangelho. Agora nós falamos sobre a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, então o nosso tema de culto hoje é Desafios e Resultados da Fé em Jesus. Vamos buscar essa orientação aí nos textos bíblicos que a gente tem e vamos começar aí talvez pelo Tomé, o grande discípulo da dúvida. Talvez você já tenha passado por duras provações de fé, não sei. Talvez você tenha suportado essas provações que porventura tenham vindo na sua vida com bravura. Pode ser. Talvez você tenha fraquejado e depois provavelmente deve ter se sentido culpado. Talvez nada disso lhe aconteceu, nem provações, nem foi derrotado, nem foi vencido, nem foi vitorioso, normal. Talvez você navega com segurança no caminho da fé e vive aí surfando na fé. Beleza, tranquila a vida. Porém, é natural que as coisas não sejam sempre assim. É natural porque a fé, ela sempre resbala em coisas que são muito importantes, em desafios que são muito importantes. Não é característica da fé estar extremamente estável. Se isso estiver assim, totalmente estável na sua vida, desconfie que tem alguma coisa errada. Não é normal que a gente viva assim. Também não é normal
que a gente viva só em ascendente. Também não é normal que a gente viva só para baixo. O que é normal na fé é ser oscilante. A fé é parabólica, ela está sempre em movimento. A vida da gente em relação à fé é sempre de movimento. Existem altos e baixos. Esse é o normal. E esse é, digamos assim, é a fé saudável. Vamos acompanhar um pouquinho Tomé? Tomé estava nesse movimento. E ele é considerado, então, o discípulo da dúvida. Ele foi o cara que duvidou, né? Ele manifestou a dúvida dele. Qual era o problema de Tomé? Talvez o problema de Tomé era o mesmo problema de todos os outros discípulos. Pela própria forma como Jesus dirige aquele momento quando ele chega e encontra os discípulos lá no primeiro encontro, ele já foi logo chegando e mostrando. Aqui está o sinal dos pregos, aqui está o sinal do lá. Ele já foi logo mostrando, porque talvez Jesus já sabia que eles teriam a mesma dúvida. Será que é ele mesmo ou não? Então, para dissipar a dúvida, não tinha aquela fé determinada. É ele. Então, Jesus teve que dar uma provinha antes para firmar a fé. Sou eu, está aqui os sinais. E o Tomé foi o cara que teve a coragem de dizer assim, eu não acredito se eu não ver, se eu não botar a mão. Talvez os outros também diriam isso, se tivessem sido comunicados que Jesus tinha estado ali. Tomé foi comunicado, então Tomé não viu. Talvez Tomé tenha sido o único discípulo autêntico, verdadeiro. Falou o que estava acreditando, falou o que estava pensando. Porque não é fácil acreditar na ressurreição. Imagina, hoje nós vivemos 2023 anos depois, ainda tem gente que duvida da ressurreição de Jesus Cristo. Imagina ela tendo acontecido uma semana atrás. Uma coisa absolutamente inédita, nunca tinha acontecido isso com ninguém. De ter vindo, de ter se manifestado, de ter morrido, de ter voltado e ter para conversar sozinho. Lá teve, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas esse Jesus que estava agora aqui, ele foi ressuscitado, ele veio sozinho da morte. Ele voltou da morte sozinho. E isso nunca tinha acontecido. Então imagina a dúvida, imagina a dificuldade para acreditar e para aceitar isso como um fato normal, como um fato verídico, como um fato verdadeiro. E o Tomé não tem dúvida, ele questiona, ele fala. Eu imagino que esse assunto, que foi tratado aí uma semana depois do acontecimento, deva ter sido absolutamente chocante. E o Tomé, ele foge daquele comportamento padrão, que é de aceitar tudo quietinho, não questionar, mesmo que tenha dúvida, fica quieto, porque tem que aceitar que a fé faz calar a boca. A fé não pode perguntar. Quem tem fé não pode questionar. Quem tem fé tem que dizer amém. O Tomé não é o cara do amém. Ele é o cara do me mostra, eu quero ver. Isso é normal, né? É essa a ideia do movimento da fé. O Tomé foge daquele padrão de dizer amém. Ele é o discípulo que reflete sobre as coisas. Ele quer aceitar, mas ele quer refletir. Ele aceita aquilo que ele entende. É claro que tem muitas coisas que nós não vamos entender. E a fé vai ser aquele caminho de aceitação. Ela vai nos ajudar a crer e a aceitar aquilo que nós não entendemos. Até porque a ressurreição é um fato que não é entendível para nós humanamente. A gente crê na ressurreição, mas não consegue explicar, não consegue entender isso. E o Tomé é aquele que coloca atenção e ele dá valor. Ele quer entender, porque é importante para ele entender. Ele busca, ele faz perguntas, ele quer entendimento. E isso é uma coisa absolutamente esplêndida, maravilhosa, de pessoas que queiram entender o que elas estão fazendo, pessoas que queiram entender da sua fé, da sua vida religiosa, da sua vida cristã, e não ser aquele grupo do amém apenas. E lá dentro ficam os questionamentos, continuam fazendo as perguntas, mas aqui para fora manifestam conformidade com tudo. O Tomé não era assim. O Tomé era aquele que queria ver para crer. E veja que interessante, Jesus não rejeitou o Tomé por causa disso. Jesus podia ter dado já uma cortada nele e dizer assim, cara, qual é a tua? Tu está aqui para acreditar, tu não está aqui para perguntar.
Não, Jesus chegou e disse, não tem problema, Tomé, tu precisa disso, eu vou te mostrar, está aqui, ó. Põe a tua mão aqui, põe o teu dedo aqui, está aqui, ó, eu estou te mostrando. Não tem problema nenhum fazer pergunta, não tem problema nenhum. Tomé, vejam bem, Tomé não desistiu. Ele quis ver os sinais. E ele não desistiu porque ele viu os sinais. E Jesus não desistiu de Tomé, mesmo ele sendo questionado, porque Jesus amava Tomé na dúvida dele também. Era uma fraqueza de fé? Talvez. Nós não somos rejeitados por Deus quando temos fraquezas de fé. Jesus acolheu Tomé na sua fraqueza. Mostrou para ele, ajudou ele a crescer. Tomé voltou no domingo seguinte. Ele não estava no primeiro domingo. Sei lá qual o motivo que Tomé não estava lá, mas ele não estava. Será que ele não estava porque ele estava em dúvida quanto à continuidade da fé dele? Talvez, não sei. A gente não tem essa informação. Mas ele voltou, ele estava lá no segundo encontro, quando eles contaram para Tomé, Jesus estava lá, Tomé foi de volta. Eu quero estar com vocês. Se ele, num momento ele não estava acreditando muito, mas ele foi atrás de querer acreditar. Ele foi atrás da dúvida dele. Ele foi atrás de satisfazer a dúvida dele. Ele foi atrás de ampliar o questionamento dele. E olha que riqueza de oportunidade que surgiu ali, de Jesus poder conversar. E hoje, até hoje, nós ainda conversamos sobre esse assunto. Quanto que é importante você fazer perguntas, quanto que é importante você querer saber, ou você querer entender o que está acontecendo, não há problema nenhum nisso. Isso poderá acontecer conosco. Dúvidas poderão surgir na nossa cabeça, inseguranças, incertezas, são coisas da fé, são coisas naturais. E é por isso que a palavra de Deus está aí, livre para estudarmos, livre para pesquisarmos, livre para nos informarmos e trocarmos ideias sobre isso. Não jogaremos tudo para o alto porque não compreendemos. Não jogaremos tudo para o alto porque temos dificuldade de aceitar algumas coisas. Não jogaremos tudo para o alto porque duvidamos de algumas coisas. Não, pelo contrário. Vamos conversar com Deus sobre essas coisas. Foi o que o Tomé fez. Ele foi conversar com Jesus. Primeiro ele disse, se eu não botar a mão, eu não acredito. Mas ele foi lá para tentar acreditar. E quanto foi importante ele ter dado para si mesmo essa oportunidade de não morrer na dúvida e na descrença, de ter ido ao encontro de Jesus e ter sanado a dúvida dele e ter tido o acolhimento de Deus na vida dele. Vamos debater as coisas da nossa fé, vamos debater as nossas dúvidas, vamos trazer as perguntas, vamos conversar, vamos fortalecer a nossa fé. Não tenhamos medo das nossas dúvidas e das nossas incertezas. Publiquemos as nossas curiosidades, façamos as perguntas, busquemos os espaços para fortalecermos a nossa fé. Jamais viremos as costas porque temos dificuldade de acreditar, porque estaremos tirando de nós mesmos a oportunidade, quem sabe, de sermos mais fortalecidos, de sermos mais dedicados, de sermos mais conscientes da nossa fé. Talvez possamos estar tirando grandes oportunidades de nós mesmos se viramos as costas para coisas que nós não entendemos ou não temos facilidade de aceitar. Quando dedicamos atenção às coisas de Deus, é aí que surgem as dúvidas reais. E às vezes nós temos dúvidas, nós não temos dúvidas porque nós não damos valor ao assunto. Eu nem penso, eu nem reflito, nem entendo, eu estou aí por estar. Então não me interessa se é para entender, se não é para entender. Também nem estou aí, não estou nem refletindo sobre o Evangelho, não estou nem refletindo sobre a minha fé. Estou só fazendo parte aí de um grupo que está se reunindo e eu levanto e vou lá na Santa Ceia, nem sei porquê, e eu trago meu filho para batizar porque é só um hábito, é um costume, e eu vou pedir a bênção do casamento porque todo mundo faz, e eu vou lá no culto porque tem que ir. Ou tem significado aquilo que você faz? Você entende aquilo que está fazendo? Você sabe o real significado daquilo que você faz na sua vida cristã? É isso talvez que a gente precise buscar. Só damos ouvido para aquilo que nós entendemos? Ou nós buscamos entendimento das coisas que nós não conhecemos?
Nós, às vezes, pode ser que não nos interessemos porque tenhamos medo de conhecer alguma coisa diferente. Mas não precisamos ter medo no campo da fé. Podemos ter confiança em Jesus Cristo. Para Pedro, que escreve o texto de Atos dos Apóstolos, passa algo semelhante por aí também. Desafios para a fé dele agora, né? Vamos lá ver agora em Atos 5:29, que é o texto que a gente leu, no versículo 27 e 28, o primeiro diz assim: o grande sacerdote disse: nós ordenamos a vocês que ensinassem nada a respeito de Jesus. As autoridades disseram para Pedro lá e para os discípulos: vocês não podem ensinar nada a respeito de Jesus. E Pedro enfrenta isso aí. Bom, não podemos ficar calados agora, temos que calar a boca, não podemos mais falar sobre a nossa fé. Não, Pedro diz assim: nós somos testemunhas de tudo isso, nós vimos e nós vamos continuar falando. E nós queremos compreender o que está acontecendo conosco. Não vamos calar a boca porque mandaram a gente calar a boca. A gente vai querer conversar. Respondeu à sua fé. Essa era a fé de Pedro. Não se deixou intimidar e continuou falando sobre Jesus. E se irritou as autoridades lá. Nós não devemos obedecer a vocês. Devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Neste caso aqui, essa é a nossa prioridade. É o que Pedro está falando ali. Esta é a resposta ao desafio da fé de Pedro. Ele foi desafiado a ficar quieto, a não acreditar mais naquilo que ele estava acreditando, não falar mais daquilo que ele estava falando e não dar mais atenção para aquilo que ele considerava importante. Nada poderá calar Pedro. Pedro se decide pela fé dele e enfrenta o desafio de não ficar quieto. Os desafios da fé podem ser assim, também para nós, né? Podemos ter vozes internas aí, dentro da nossa própria cabeça, do tipo assim: eu não posso duvidar, tipo assim: eu não posso questionar, eu não posso ter dúvida e fraqueza. Esse pode ser um desafio interno. E por isso eu não posso falar muito sobre a minha fé, eu tenho que aceitar tudo. E tem os desafios externos, que são as vozes que vêm de fora do mundo, que vai dizer: fiquem quietos sobre a fé de vocês, calem a boca sobre a fé de vocês e não expressem a fé de vocês aquilo onde vocês estão. Então a gente pode estar pressionado de repente ou por compulsores internos ou por compulsores externos a não falarmos sobre a fé e ficarmos silenciosos. O Tomé, ele tinha um compulsor interno dele, uma dúvida dele. O Pedro era um compulsor externo, as autoridades que queriam que ele não falasse sobre aquilo. Nenhum deles se deixou abalar, os dois falaram. Seguiram o seu caminho da fé e fortaleceram as suas convicções. Vamos continuar falando, vamos perguntar, quero saber. Um e o outro, eu quero anunciar. E os dois assumiram posições definidas em relação à sua fé. Respeito conquistado. Gamaliel, que era aquele grande sacerdote que tinha lá, ele teve uma fala importante: se isso vem de Deus, ele aconselhando os outros, vocês não vão poder destruir. Se é de ser humano, vai acabar logo, mas se vem de Deus, vocês não vão poder destruir. Isso foi o impacto da convicção de Pedro. Quando Pedro fala, Gamaliel ficou assustado. Olha, gente, isso aí tem algo diferente aí no meio. Vamos conversar entre nós aqui. E Gamaliel aconselha os demais a não enfrentarem esta fé tão forte, tão clara, que estava ali sendo manifestada por Pedro e pelos discípulos. Vejam bem, da firmeza da fé vieram resultados. A firmeza da fé do Pedro e dos discípulos causaram resultado positivo lá no Gamaliel. E Gamaliel conseguiu segurar aqueles que queriam matar eles todos ali. Segurou, não deixou. A nossa fé, nós também podemos assumi-la e nem sempre ela será uma fé forte, mas tem que ser uma fé firme. E quando nós tivermos essa fé firme, nós teremos sempre bons resultados. Vacilaremos também. Não existe fé firme sempre, como eu lhes disse antes. Haverão momentos em que teremos dúvidas, assim como o Tomé teve também. Quando vacilamos, o que fazemos com o vacilo? Voltamos para Jesus, buscamos em Jesus a firmeza. Não vamos seguir vacilando, vamos voltar. É hora de voltar, é hora de sentar com Jesus, é hora de se aconselhar.
Não abandonamos quando estamos fracos. Voltamos para fortalecer. Está sentindo dúvida? Venha buscar certeza. Está se sentindo meio apagado? Venha para perto do braseiro. A brasa lá longe, ela se apaga sozinha, então tem que voltar para o meio do braseiro. Onde estão os outros cristãos que estão de repente mais fortalecidos do que nós? Está com dúvida? Venha para a Santa Ceia. Está com dúvida? Venha para o culto, faça oração, leia a Bíblia, fortaleça a sua fé. Não abandone a sua fé. Tomé e Pedro fraquejaram. O Pedro tinha fraquejado antes lá, quando negou Jesus. Tomé fraquejou agora, quando não acreditou em Jesus. Mas ambos fizeram a volta e vieram de novo. E por isso foram aceitos por Jesus. E se firmaram na fé. E até hoje nós falamos da fé deles. Agora vamos ver um pouquinho o Pedro escrevendo. Antes ele estava falando, agora vamos ver Pedro escrevendo. A gente leu o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Agora Pedro escreve. E ele diz assim, ó, o título que ele dá, Esperança em meio a provações. Ele é especialista nesse assunto, porque ele passou por muitas provações e ele fortalece a sua esperança. E ele diz então, a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. E essa é a firmeza de Pedro. Essas bênçãos são para vocês e elas estão guardadas pelo poder de Deus para vocês, que ficam e que permanecem firmados na sua fé. Existem muitos tipos de provações, Pedro está dizendo, que vão desafiar a fé de vocês. Existem provações para mostrar que a fé de vocês é verdadeira, para que sejam firmados. Se vocês forem vitoriosos sobre as provações, se vocês nas provações levarem suas ansiedades para Jesus, vocês serão firmados, vocês serão fortalecidos. A fé precisa ser provada para que fique firme. Esse é o pensamento de Pedro. Então não vamos desistir diante das provações. Vamos aceitar as provações, vamos encará-las, vamos administrá-las, vamos trabalhar sobre elas para que se firme a nossa fé ali. E no versículo 8, Pedro diz, então o desafio é amar sem ver e crer sem enxergar. Esse vai ser o desafio constante da fé. Tem muita coisa que nós não vamos ver, tem muita coisa que nós não vamos enxergar. E é só mesmo a lente da fé que vai nos permitir ter a certeza de que elas verdadeiramente existem e que elas verdadeiramente são reais. A fé, então, ela é dinâmica, ela é parabólica, nunca é uma fé estática, nunca será uma fé só de crescimento, nem só de decréscimo, nem só de estabilidade, sempre vai ser de movimento. Quando você tiver os seus movimentos de fé, saiba, quando está lá em cima, perfeito, beleza, show de bola. Quando está lá embaixo, é hora de cuidar, é cuidar mais dessa fé e investir para que ela volte ao estágio de estabilidade. E assim serão os nossos desafios e os resultados estão sempre por aí. Quanto mais firmados da fé, mais abençoados seremos. Que Deus permita que você possa lidar com os seus desafios e com as suas provações e permanecer sempre ligado na fé em Jesus Cristo. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir.
chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas o ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Muito bem, meus amigos, agora vamos levar o nosso abraço aí aos aniversariantes e aos doentes da nossa comunidade também. Então, primeiro os aniversariantes. Dia 9 de abril, nós tivemos aí o aniversário do Mauro Albrecht, da Sônia Santos e do Daniel Mendes Ribeiro. Dia 10 de abril, Dona Maria Pospischil. Dia 11 de abril, a Cleusa Eberhardt. Dia 12 de abril, a Duarda Petermann. Dia 13, a Fátima Zimmer. E no dia 14 de abril, nós vamos ter o Paulo Reiseres de Jesus, o José Cristiano Becker, a Helena Lunardi Machado, o Tiago Benjamin de Souza, Ivanir Pospischil e Douglas Santos. Esses são os nossos aniversariantes aí desta semana. Por vocês nós oramos e pedimos bênçãos, paz e proteção de Deus sobre a vida de cada um. Agora nós queremos lembrar também a situação de pessoas na saúde que precisam também das nossas orações e que pedem que nós oremos por elas. Vamos lembrando então o Assis, que é um amigo aí da família do Daniel e da Lise, que volta a ter complicações também na sua saúde, pedindo que Deus esteja presente lá contigo, Assis, para te fortalecer, te ajudar, te encorajar a vencer mais essa grande provação da sua fé. Lembramos a Vera, a Norma e o genro da Vera também. Lembramos o Marcelo, lembramos o seu Ramires e lembramos também com alegria a recuperação da Maju, que já está de volta com a gente aí. Então, por estes, nós queremos estender agora nosso momento de oração, pedindo que Deus esteja presente na vida de todos e abençoe a cada um. Vamos então ao altar do Senhor novamente. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por teres abençoado amorosamente a cada um dos irmãos que completam mais um ano de vida essa semana. Obrigado pelas bênçãos, pela paz, pela proteção. Obrigado por ter ajudado a eles a vencer os seus desafios, estado sempre ao lado nos momentos mais difíceis, mais complicados, também trazendo alegrias, tornando a vida deles mais divertida, mais amorosa, mais significativa. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos que sempre dás a cada um de nós. Permita que cada aniversariante possa ter dobradas medidas de bênçãos nos próximos dias do seu ano iniciado agora, da sua nova etapa. Que a Tua graça e o Teu amor acompanhe e abençoe a cada um. Também pedimos pelos nossos irmãos que estão em situação de saúde mais debilitados, pedimos a Tua bênção, a Tua paz e a Tua proteção sobre cada um, especialmente a presença dos Teus santos anjos para protegê-los, encorajá-los, abençoá-los e animá-los.
Não permitas que percam as suas esperanças, mas, pelo contrário, que aumentem a certeza de serem teus filhos amados e poderem contar sempre com a tua proteção, com teu amor e tua paz. Ajuda também os familiares para que esses possam dar apoio importante nesses momentos em que a saúde fragiliza mais a cada um. Pedimos também a Deus a tua bênção, a tua paz e a proteção sobre as servas que estão em congresso nesse final de semana, que possa ser um momento abençoado de convívio e crescimento na fé dessas mulheres que se encontram em nosso distrito para mais um congresso. Pedimos a tua paz e proteção sobre todas as famílias da nossa comunidade, que sejamos sempre abençoados por ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.